aí, pessoal que está aqui no nosso evento do Internato Sprint, hoje a gente vai trabalhar uma das aulas mais importantes para o teu internato médico e para a tua vida médica, tá? A gente vai discutir hoje sobre choque e a gente vai focar no tratamento específico do choque, falando um pouco sobre reposição volêmica e principalmente focando aqui, ó, no uso de vasopressores, tá? Então, quando é que eu devo fazer aí uma noradrenalina? Quando é que eu devo fazer uma dobutamina? Então, o foco da gente vai ser esse. Isso daqui vai ser uma das aulas mais importantes para o teu internato, para a tua vida. O objetivo central, né, dessa aula, os grandes objetivos, vão ser aí a gente entender o conceito de choque, identificar os diferentes tipos de choque de acordo com a fisiopatologia, analisar de forma crítica os exames que devem ser solicitados, compreender o tratamento dos diferentes tipos de choque e saber as indicações das diferentes drogas vasoativas. Então, eu começo aí te dando esse caso clínico de um homem de 55 anos que deu entrada em uma emergência com dor precordial, dispneia e sudorese fria. Então, você era o doutorando aí que estava junto com o médico nesse plantão, ou você já era o médico desse plantão. Ao exame físico, ele apresentava taquicardia, taquipneia e turgência jugular. Durante a monitorização hemodinâmica, apresentou aumento de PVC e aumento aí de PICAP. E apresentou o seguinte eletro. Então, você avalia aí, o eletro desse paciente é esse. E agora, o que é que eu faço, tá? Nesse caso daí, quais são as drogas vasoativas que eu posso estar pensando em fazer para o paciente? Qual é o tipo de choque que esse paciente vai estar apresentando? Então, vamos começar com a definição de choque, tá? Então, choque, na verdade, tinha uma definição muito antigamente, né? E recentemente essa definição, ela mudou. Então, a definição de choque está intimamente atrelada à perfusão tecidual. A gente tende a confundir muito com hipotensão, tá? Muito cuidado. Choque aqui, a grande definição é uma perfusão tecidual inadequada. Então, não é hipotensão. Então, cuidado com isso. Ah, Rafaela, mas um paciente hipotenso, ele pode estar com uma perfusão aí inadequada. Beleza, pode. Mas um paciente hipotenso, ele pode estar com uma perfusão adequada. Ele não está em choque. E a gente tem vários casos de pacientes hipertensos e que estão com uma perfusão tecidual inadequada. Então, veja que a definição de choque está intimamente atrelada à hipoperfusão, a perfusão tecidual inadequada, ou seja, há um desbalanço entre oferta de oxigênio e demanda de oxigênio. Teu corpo está demandando uma quantidade, só que você não está conseguindo entregar essa quantidade específica de O2. Então, tem esse desbalanço entre oferta e demanda. E aí, o que é que vai acontecer? Tua célula vai começar a sofrer. Então, a gente vai começar a ter uma disfunção celular, já que essa célula não vai estar recebendo o O2 necessário, com consequente o quê? Desordem intracelular, desordem em toda a mecânica dessa célula e a respiração celular vai passar a ser anormal. Com isso, o que é que vai originar aqui, pessoal? Aumento de lactato. E agora você já começa a perceber por quê. Então, uma célula que demandava oxigênio, o meu corpo não consegue entregar esse oxigênio todo, afinal, estou em um estado de hipoperfusão. Então, essa célula desloca o metabolismo dela de um metabolismo aeróbico para um metabolismo anaeróbico. Afinal, não tem oxigênio que eu preciso. Então, eu começo a produção também aí de ácido lático. E com isso vai ter todo um desarranjo, toda uma disfunção celular. Então, a gente percebe que eu começo, na verdade, com um problema na macrocirculação, seja um problema em bomba cardíaca, seja um problema, na verdade, no vaso, tá? Seja em um choque hipovolêmico. Então, começa um problema na macrocirculação. A microcirculação começa a sofrer pelo processo de hipoperfusão e, em seguida, todo o aparato celular começa a sofrer e vai começar a ter aí toda uma disfunção celular às custas aí desse processo de perfusão tecidual inadequada. E a gente vai entrar para o nosso segundo bloco, que seria o bloco de classificação do choque. Então, veja aqui, a gente já estudou que a definição do choque estaria atrelado à hipoperfusão. Só que essa hipoperfusão pode ser um problema, de repente, de uma bomba cardíaca que não está funcionando bem. Pode ser um problema que esteja atrelado à circulação, por exemplo, o paciente perdeu sangue. Pode ser um problema do teu organismo, ou seja, dos teus órgãos que estão tentando absorver uma maior quantidade de oxigênio do que eles habitualmente têm, ou pode ser, de repente, um problema aqui na saída do sangue desse coração. Então, veja que a gente tem uma série de mecanismos que podem estar acarretando essa hipoperfusão. Então, a gente classifica o choque, na verdade, em alguns tipos específicos de acordo com o mecanismo fisiopatológico.
Então, vamos lá. O grande problema desse paciente pode ser, por exemplo, o paciente ter pouco sangue. A gente vai estar diante de um choque, o quê? Hipovolêmico. Então, se o paciente ele teve um trauma e ele perdeu muito sangue, esse paciente não vai conseguir mandar esse sangue para onde? Para os órgãos. Então, esse paciente vai ter aí um estado de hipoperfusão, caracterizando um tipo de choque. O problema pode estar também na bomba cardíaca. A bomba, por exemplo, pode estar apresentando algum tipo de arritmia que não consegue lá jogar o sangue para frente, tá? Ou seja, essa bomba, na verdade, vai ter uma dificuldade de manter débito desse paciente. Então, a gente vai ter aí um tipo de choque que seria o quê? O choque cardiogênico. Ou, de repente, o paciente infartou e essa bomba começou a entrar em falência. Então, a gente tem sangue, os tecidos estão solicitando realmente a demanda que sempre solicitaram, o sangue consegue sair desse coração e ser oxigenado, só que o problema é que o coração não consegue mandar o sangue aí para a circulação arterial, tá? Então, a gente está tendo um problema de bomba. A gente também pode ter um problema específico na saída do sangue desse coração, ou seja, a gente pode ter uma obstrução à saída do sangue desse coração. Imagina agora que você teve aí uma TVP, tá? E esse trombo embolizou, esse trombo entrou aqui pelo teu átrio direito, passou para o teu ventrículo direito, saiu e obstruiu aqui, ó, a circulação pulmonar. Então, você tem bomba cardíaca, teu coração está lá, funcionante. Você tem sangue, teu organismo está solicitando o que sempre solicitou, tá? Então, a gente percebe que a circulação está toda ok. Só que a gente está tendo um problema na saída do sangue desse coração. Então, isso daí iria configurar um tipo de choque para a gente que seria o quê? O choque obstrutivo. E, por fim, eu posso estar tendo um processo específico no meu organismo que faça com que a circulação fique mais vasodilatada. Ou seja, eu tenho a bomba cardíaca, a bomba está ok, está checada. Eu tenho sangue que também está ok. E esse sangue consegue sair desse coração, só que o grande problema é que a circulação, como um todo, está muito vasodilatada. Ou seja, vasodilatou demais para o sangue que estava circulando ali. Então, o que é que vai acontecer? O final, na verdade, dessa circulação começa a sofrer, porque eu não consigo empurrar o sangue até o final, tá? Afinal, o vaso lá está muito dilatado. Então, isso seria um choque o quê? Distributivo. Eu estou tendo um problema ali para distribuir o sangue na minha circulação, tá? Eu estou tendo um problema para distribuir o sangue no meu organismo. Então, veja que a classificação do choque principal por mecanismo, na verdade, fisiopatológico, configura aí esses 4 que a gente tinha avaliado. Então, vamos parar um pouquinho e vamos estudar de um por um, tá? Choque hipovolêmico é o choque mais simples da gente entender. Perdeu volume, acabou, tá? Então, o conceito de choque hipovolêmico é esse, é o paciente com pouco volume. Só que aqui tem um detalhe super importante, pessoal. Veja, a gente tende a confundir perda de volume só com perda de sangue. A gente tende a confundir um choque hipovolêmico seria aquele choque onde o paciente perdeu sangue, tá? Então, muito cuidado. É o choque que o paciente perdeu volume. O paciente pode ter perdido sangue, sim. Então, uma fratura exposta de tíbia, o paciente perdeu muito sangue ali pela perna, tá? Então, o paciente é um politraumatizado, perdeu muito sangue, beleza. Só que o volume, ele também pode ser perdido de outras formas. Por exemplo, plasma. O paciente ele pode perder plasma. Por exemplo, um paciente grande queimado. Então, um paciente grande queimado, na verdade, ele tem muita perda plasmática, tá? Ele está perdendo a superfície que consegue manter, na verdade, todo o sangue lá dentro desse organismo. Então, ele perdeu a pele e aí ele consegue, na verdade, perder plasma. Inclusive, aquelas bolhas que são formadas é uma forma de você perder volume, tá? Numa queimadura, por exemplo, de 2º grau. O paciente, além disso, ele pode perder fluidos de uma forma geral. Então, tá com muitos vômitos, tá com diarreia, tudo isso representaria aí mecanismos pelos quais ele perderia fluidos, tá? E poderia evoluir aí para um choque hipovolêmico. Então, cuidado para não pensar só em choque hipovolêmico como choque hemorrágico. Existem outras formas de você estar perdendo volume. Então, você está com a diminuição desse volume intravascular, o que é que vai acontecer? Eu não consigo perfundir bem o corpo. Afinal, eu não tenho sangue ali suficiente para estar perfundindo todo o organismo. Então, eu vou entrar em um processo de hipoperfusão. Eu vou entrar em um processo de choque. Além disso, existe o choque cardiogênico. O choque cardiogênico, a gente já sabe que o paciente tem sangue, a circulação está ok, esse sangue, teoricamente, ali conseguiria sair para ir para o pulmão para ser oxigenado, só que o grande problema é o quê? Eu tenho uma falência de bomba que não consegue empurrar o sangue para a circulação arterial. Ele não consegue jogar o sangue aí para a aorta desse paciente. Então, a gente está diante aí de um choque por falência da bomba cardíaca.
Então, o que é que pode acontecer? Esse coração, na verdade, pode ter uma diminuição de inotropismo, pode ter uma diminuição de cronotropismo, tá? Configurando o que seria aí um choque cardiogênico. Exemplos pra gente. Infarto é um grande exemplo de choque cardiogênico. Outro grande exemplo seria o quê? Arritmias. Então, o paciente, de repente, pode ter uma arritmia com baixo débito, tá? Então, a arritmia também levaria aí a um tipo de choque cardiogênico. Se eu não tenho bomba, não consigo colocar esse sangue para frente, então o que é que vai acontecer? O paciente vai ficar hipoperfundido. Outro tipo de choque importante seria o choque obstrutivo. Pessoal, o choque obstrutivo, cuidado para você não confundir, tá? Choque obstrutivo é aquele choque onde você coloca alguma resistência à saída do sangue desse coração. A bomba tá ok, a bomba tá funcionando. O grande problema é que eu não consigo empurrar o sangue para frente porque tem alguma obstrução à saída do sangue. Ou seja, tem uma resistência ao esvaziamento cardíaco. Um grande exemplo é o quê? TEP. Então, se o paciente ele tem um tromboembolismo pulmonar, o que é que vai acontecer? Eu coloquei um trombo ali e esse trombo não consegue fazer com que o sangue ele saia e ele vá para a circulação pulmonar. Mas a bomba tá ok, a bomba tá lá trabalhando, tá? Então, é uma grande resistência ao esvaziamento desse coração. Quais seriam outros exemplos? Além de TEP, né? O paciente com pneumotórax, por exemplo. Então, o paciente com pneumotórax tem um aumento muito grande da pressão intratorácica. Então, o que é que vai acontecer? A bomba, ela tá até lá, tentando funcionar. O grande problema é que tem um aumento tão grande dessa pressão intratorácica que você tem uma certa resistência à saída do sangue desse coração. Outros exemplos, trombos murais. Então, trombos, na verdade, que ocluem a saída do sangue desse coração. Tamponamento cardíaco. Então, no tamponamento, a bomba está tentando funcionar. O grande problema é que esse coração ele não consegue relaxar, encher de sangue de forma adequada e jogar esse sangue para frente. Mas o coração, a bomba está tentando funcionar, tá? Mas tem uma resistência ali amassando esse coração, impedindo que esse sangue saia e impedindo, na verdade, esse coração de encher completamente as suas cavidades, tá? Mas a bomba em si, ela tá funcionando. Então, muito cuidado aí para você não confundir um obstrutivo com um choque cardiogênico, onde o problema é na bomba cardíaca. Choque distributivo é o choque diferentão, né? O choque diferente de todos os outros e a gente já vai descobrir por quê. O choque distributivo, na verdade, o grande problema é o quê? Na distribuição do sangue. Então, você tem sangue, você tem bomba funcionante, você não tem nenhuma resistência à saída do sangue desse coração, mas o grande problema é que o paciente está todo plégico. O paciente está todo vasodilatado. Então, aquele sangue, na verdade, ele não consegue chegar lá na periferia. Então, imagina aí quando você vai lavar o carro. Tá? Então, você está com uma mangueira aí e você encaixa essa mangueira em uma torneira e você está jogando água no teu carro. Então, o que é que vai acontecer? Se você botar o dedo nessa mangueira, o jato de água, na verdade, vai tender a ir mais longe, tá? E vai tender a sair com mais pressão. É como se você estivesse fazendo uma vasoconstrição ali, tá? Então, você está fazendo aquela vasoconstrição, você está ocluindo mais esse lúmen daquela mangueira, então o jato começa a ir até mais longe. Se essa mangueira ela dilatar demais, aquele jato que chegava até teu carro, de repente fica caindo só um filetinho aí de água. Então, cada vez que você fica mais plégico, mais vasodilatado, o sangue ele não consegue chegar até o final. Então, a parte periférica da gente sofre muito, tá? Então, os órgãos, na verdade, que tem uma circulação mais periférica, eles começam a sofrer muito. Então, por isso que a gente diz que a microcirculação, ela sofre bastante e ela fica bem vasodilatada. O conteúdo, ou seja, o sangue, é mantido. Só que o grande problema é que você tem uma distribuição errada ali desse sangue porque o paciente está muito vasodilatado, tá? Isso acontece principalmente quando o paciente ele está em um choque séptico. A gente vai ver todos esses exemplos, tá? Então, os grandes exemplos aí de choques distributivos vão ser choque séptico, um choque anafilático, que o paciente fica extremamente vasodilatado pela liberação excessiva de histamina, porque o paciente está desenvolvendo ali uma reação alérgica exacerbada. E um choque neurogênico, que é quando você vai ter a perda do sistema nervoso simpático, tá? Então, se perder o sistema nervoso simpático, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aí uma vasodilatação, porque você não tem mais o sistema nervoso autônomo específico, que seria o simpático, que mantém o tônus vascular. Então, esses são os 3 grandes exemplos de um choque, que seria um choque distributivo, onde eu vou ter uma vasodilatação e eu distribuo o sangue de forma equivocada. E aí a gente para um pouquinho para a gente avaliar aqui essa questão, tá? É uma questão do INCA de 2020. E ver o que a questão traz.
Assinale a alternativa que apresenta a condição que pode se apresentar clinicamente como choque distributivo. Choque distributivo é o choque diferentão, é um choque que tem um problema na distribuição do sangue, ou seja, tem sangue, tem bomba, não tem nenhum tipo de obstrução à saída desse coração. O grande problema é o quê? Vasodilatação. Tá? O grande problema é na distribuição desse sangue, você está todo vasodilatado. Aí ele começa, reação anafilática, verdadeiro, é um tipo de choque distributivo. Tamponamento cardíaco é o quê? É um tipo de choque obstrutivo. Infarto seria um tipo de choque cardiogênico. E hemorragia seria um tipo de choque hipovolêmico. Letra C, tromboembolismo pulmonar seria um tipo de choque obstrutivo. E reação anafilática, sim, seria aí um choque distributivo. E por fim, ele bota choque neurogênico e séptico, que são dois grandes exemplos de choque distributivo para a gente. Então, melhor resposta, letra D. E aí a gente queria parar agora para te trazer um aprofundamento maior para você ser realmente aquele doutorando, aquele interno em MR, aquele doutorando que sempre traz um plus a mais aí nas discussões clínicas. Então, eu queria parar agora e discutir contigo, aprofundar um pouquinho mais nesse tema, tá? E te trazer alguns diferenciais relacionados a choque. O que foi que a gente observou? Que o conceito básico de choque seria um processo de hipoperfusão. Então, seria um processo de perfusão tecidual inadequada. Só para você entender, para ter uma perfusão tecidual adequada, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um consumo X de oxigênio, certo? E eu tenho que ter a distribuição X desse oxigênio. Então, eu tenho que conseguir colocar lá na minha célula exatamente o que a célula consome. Então, tem que ter aqui ó, um balanço entre a oferta de oxigênio, a oferta e o transporte de oxigênio e o consumo desse oxigênio pela célula. Se tiver um desbalanço nisso, por exemplo, o consumo aumentar muito e eu não conseguir colocar essa oferta aí desse oxigênio, o que é que vai acontecer? Um desbalanço, tá? Então, o paciente pode evoluir para choque. E o inverso pode acontecer, o consumo continuar o mesmo, mas eu diminui muito essa oferta, perdi sangue, eu não consigo mais ofertar o mínimo possível para essa célula. Então, também vou ter esse desbalanço, tá? E aí, o que é que a gente observa? Que sempre que tiver aí esse desbalanço entre essa oferta e esse consumo, eu posso originar no paciente um estado de perfusão tecidual inadequada e o paciente pode evoluir para choque, tá? Quem é que faz a oferta e o transporte de oxigênio? Então, para eu ter uma oferta e um transporte ok, eu tenho que ter sangue adequado. Tenho que ter aí um sistema respiratório que oxigene de forma adequada o meu sangue e eu tenho que ter uma bomba cardíaca boa. Tá? Então, com isso daí eu consigo manter uma boa oferta. E quem é que faz o consumo de oxigênio? Os órgãos e os tecidos, tá? Beleza, então vamos dar um passinho para frente para a gente entender melhor aqui esses conceitos, tá? Então, se houver aí esse desbalanço, a gente já entendeu que esse paciente pode entrar em choque. E aí a gente começou a perceber que o choque pode ser por um consumo excessivo, ou o choque pode ser por uma oferta diminuída. Então, a gente também pode classificar o choque segundo consumo e segundo oferta, tá? A gente viu agora a classificação segundo a fisiopatologia. Vamos aprofundar um pouquinho isso para você ter um plus a mais aí nas tuas discussões clínicas. Vamos lá. A causa do choque pode ser diminuição da oferta, ou seja, a gente está tendo um problema específico em qualquer um desses três. Então, quais são os choques que a gente vai ter diminuição da oferta e do transporte de oxigênio? O choque obstrutivo, o choque cardiogênico e o choque hipovolêmico. Então, esses três choques, eles são originados principalmente de uma diminuição. A célula está consumindo o que sempre consumiu. O grande problema é que eu tenho uma diminuição dessa oferta. Então, esses três tipos de choque aqui representam grandes classificações aí de um choque com uma oferta diminuída de oxigênio, tá? E além disso, o paciente, se ele entrar em um estado de hipoxemia, tá? Então, o paciente, enfim, que entrou em apneia, você tentou entubar o paciente, não estava conseguindo, o paciente estava em apneia, ele pode ter aí um estado, na verdade, de hipoxemia, onde vai ter uma oferta de oxigênio diminuída. Rafaela, o que seria isso daqui, ó, esse DDO2 que você colocou? Pessoal, sempre que a gente vai classificar o choque em diminuição de oferta e transporte ou aumento de consumo, a gente usa duas nomenclaturas importantes, DDO2 e VDO2, tá? Então, DDO2 é o quê? É quando você está me dizendo que ali existe uma diminuição
da oferta de oxigênio. Aqui, ó, diminuição da oferta de oxigênio. Então, DDO2 significa a oferta de oxigênio para o organismo, tá? Então, a DDO2 pode estar normal ou pode estar diminuída, de repente. E como é que eu vou memorizar isso? DDO2 ou VDO2? Lembra sempre, ó, DDO2 vem de delivery, D de delivery, de entrega desse oxigênio. Então, DDO2 significa o quê? O parâmetro que está medindo a oferta de oxigênio para o organismo. Só que a gente viu que a balança aqui, ela pode pender para esse lado, uma diminuição da oferta, ou ela pode ter um aumento do consumo. Então, existem choques que são originados do quê? De um aumento do consumo, um aumento de VDO2, tá? Então, aumentou demais o consumo e eu não consegui mais ofertar o quanto aquele corpo ali estava precisando. Quais são os grandes exemplos? Os choques distributivos, tá? Então, os choques distributivos são os grandes exemplos de choques relacionados a um aumento do consumo. A gente acabou de ver isso, né? Um choque distributivo, o paciente tem sangue, tem bomba, consegue oxigenar esse sangue, mas ele não consegue distribuir direito ali, tá? A célula está demandando demais, o vaso está muito dilatado, então você não consegue distribuir de forma adequada. Então, os choques distributivos são choques a partir aí do aumento do VDO2. Então, a oferta está tentando até chegar ali, tá? Mas o grande problema é que há uma distribuição inadequada e um consumo excessivo. Então, são os grandes exemplos aqui de choques distributivos, tá? De uma forma geral. E a insuficiência adrenal, Rafaela? A insuficiência adrenal vai entrar aí nos choques endócrinos, que fazem parte de choques distributivos também. Beleza, passamos aqui para o nosso terceiro bloco, a gente vai classificar o choque segundo a hemodinâmica. O que é que eu preciso que você memorize aqui, ó? Sempre que eu falar de hemodinâmica, sempre você vai lembrar de débito cardíaco. Então, sempre que eu falar isso, classificação do choque segundo a hemodinâmica. Na hora você memoriza assim, então se é segundo o débito cardíaco. Acabou, tá? Se memorizar isso, você acerta tudo. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar aqui a fisiologia, pessoal, vamos lá. Quem é o débito cardíaco? Se a gente vai classificar o choque segundo o débito cardíaco, ou seja, choques que tenham débito cardíaco aumentado e choques que tenham débito cardíaco diminuído, só para a gente relembrar isso, o débito cardíaco vai entrar em qual fórmula aqui que vai ser importante, tá? Então, vamos só relembrar. A pressão arterial vai ser igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Beleza. E o débito cardíaco, por sua vez, vai ser igual a quem? Vai ser igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico ejetado. Beleza, Rafaela? Peguei aqui a ideia. E você acabou de me dizer que tem choque que vai ter o débito aumentado e vai ter choque que vai ter o débito diminuído. Aí deixa eu te dar só um spoiler para você começar a entender os próximos slides. Vamos lá. Imagine agora um choque com um débito cardíaco diminuído. Vamos pensar agora num choque hipovolêmico. O paciente está sangrando muito. O que é que vai acontecer? O volume circulante, o volume sistólico, perdão, vai ser diminuído. O volume sistólico ejetado vai ser diminuído. A frequência cardíaca aumenta. Por isso que lá no pronto-socorro, o que é que você observa? O paciente extremamente taquicárdico, né? Então, o paciente está perdendo muito sangue, fica pálido, muito taquicárdico. Beleza. Por quê? O volume sistólico começa a cair, a frequência tenta aumentar para compensar. Isso tudo para tentar manter quem? O débito cardíaco. Só que o volume sistólico está caindo muito, porque o paciente está perdendo muito sangue e acaba que o débito cardíaco cai, mesmo a frequência subindo, mas o débito cardíaco despencou. Aí o que é que o teu organismo faz? Caramba, o débito caiu muito, mas eu preciso tentar manter pressão, senão eu não vou perfundir esse organismo. Então, o teu organismo faz o quê? Aumenta a resistência vascular sistêmica. Então, ele começa a aumentar a resistência vascular sistêmica para tentar manter a pressão arterial desse paciente. Ou seja, a gente começa a ter o quê? Um processo de vasoconstrição importante. Então, o paciente começa a ficar pálido, tá? Então, essa vasoconstrição vai ser principalmente periférica para tentar o quê? Tentar manter a pressão desse paciente, porque o débito está caindo muito. Então, a gente já começa a inferir aqui que choques que têm o débito cardíaco diminuído vai ter um aumento da resistência vascular sistêmica. O paciente vai ter uma vasoconstrição importante. Esses choques que têm o débito cardíaco diminuído, a gente vai chamar de choques dinâmicos. Então, lembrar que débito cardíaco não traz esse nome aqui, ó, dinâmico,
Então, são choques hipodinâmicos com débito diminuído. Aí a gente volta aqui para a fórmula e a gente pensa o seguinte, ó. Então, quer dizer, Rafaela, que se tiver um choque que tem um aumento de débito cardíaco, provavelmente a resistência vascular sistêmica vai estar como? Diminuída. Provavelmente o problema foi na resistência vascular sistêmica, que começou a cair, o débito começou a subir para tentar compensar a pressão arterial. Qual é o grande exemplo que a gente viu? Que o paciente fica plégico, o paciente fica bem dilatado. Os choques distributivos. Então, no choque distributivo, a fisiopatologia do choque faz com que o paciente fique plégico, ele fique dilatado. Então, a resistência vascular sistêmica cai, porque ele vai ficar muito dilatado. Aí o débito começa a subir para tentar compensar essa resistência que cai. Então, a gente vai ter também um exemplo de choque hiperdinâmico, com débito cardíaco aumentado, obviamente tentando compensar essa resistência vascular sistêmica que caiu. Qual é o grande exemplo de choque hiperdinâmico? O choque distributivo, que é o choque com vasodilatação. Quais são os grandes exemplos de choque hipodinâmico, com débito diminuído? A perda de sangue, que o volume sistólico ejetado cai. O choque cardiogênico, que a gente vai ter aí um volume sistólico diminuído, porque a bomba está lá falida, tá? E um choque obstrutivo, que a gente vai ter aí uma bomba tentando jogar o sangue, mas tem uma saída, uma obstrução na saída desse sangue, ou seja, o volume sistólico também vai cair, diminuindo aí esse débito. Então, a gente tem os grandes exemplos de choques hipodinâmicos, que seriam os outros três: hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo. Beleza? Então, com isso, ó, só com essa formulazinha a gente consegue memorizar aí todos esses choques se você parar e reavaliar comigo aqui essa fisiopatologia, beleza? E, além disso, existem os choques que a gente chama de choques mistos, que são os choques, na verdade, que muitas vezes eles estão atrelados entre si. Exemplo, o paciente, ele evoluiu para um choque séptico, tá? Então, era um paciente em choque séptico. E com o evoluir da doença, esse paciente aumentou muito a frequência cardíaca, tentou aumentar muito o débito cardíaco para tentar aí melhorar essa perfusão, só que ele não conseguiu e ainda, na verdade, evoluiu para um choque cardiogênico. Então, veja que existem choques, na verdade, que podem se sobrepor, tá? Então, o paciente pode ter dado entrada com um choque séptico e depois ele evoluir, por exemplo, para um choque cardiogênico. Beleza, e aí eu queria te dar mais um adendo importante, né, do doutorando AMR, que seria o catéter de Swan-Ganz, onde a gente começa a medir algumas pressões que são pressões importantes, tá? Então, o que é o catéter de Swan-Ganz? É esse catéter daqui, ó, e esse catéter você passa por um acesso central, tá? E esse catéter, a ideia é que ele entre no átrio direito desse paciente, entre no ventrículo direito desse paciente, saia pela artéria pulmonar e ele vá progredindo até ele topar. Quando ele topar, provavelmente ele topou aqui, ó, em um capilar pulmonar, tá? E aí, observe que ele tem aqui um balãozinho no final, tá? Então, esse balãozinho fica ocluindo ali o capilar pulmonar, tá? Esse balãozinho vai ficar ocluindo ali aquele vasinho da circulação pulmonar. Então, veja que ele consegue fornecer para a gente várias pressões, inclusive aquela pressão ali de oclusão da artéria pulmonar, aquela pressão ali de oclusão daquele capilar pulmonar, tá? Então, esse catéter de Swan-Ganz, ele vai ser super importante para dar para a gente, para inferir com a gente, principalmente as pressões do coração esquerdo, tá? Porque, veja, se ele está aqui, esse vasinho, por exemplo, ia voltar aqui, ó, para o átrio esquerdo, tá? E ele está ocluindo exatamente aqui. Então, veja que a pressão que está aqui nesse átrio esquerdo é uma pressão que reverbera aqui por esse vaso e chega até a ponta desse balão. Então, é uma pressão que condiz muito realmente com a pressão do átrio esquerdo, tá? Essa pressão de oclusão ali condiz muito realmente com a pressão do átrio esquerdo. Beleza, entendido aqui que existe um catéter de Swan-Ganz que vai medir algumas pressões importantes, vamos avaliar aqui essas pressões, tá? Então, pare e pensa aqui comigo e vamos avaliar cada uma dessas pressões e vamos avaliar cada choque segundo débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, pressão venosa central e pressão do capilar da artéria pulmonar. Então, vamos começar pelo choque hipovolêmico. Como é que você acha que vai estar o débito cardíaco no choque hipovolêmico? A gente já viu que o débito vai estar o quê? Diminuído, você perdeu sangue. Então, o que é que vai acontecer com a resistência para tentar compensar esse débito cardíaco diminuído? Essa resistência, ela vai aumentar. Beleza, como é que vai estar a pressão venosa central? Então, se a gente colocar, por exemplo, só um acesso central e começar a medir essa pressão venosa central,
essa pressão venosa central vai estar como? Diminuída, o paciente está seco, né? Esse paciente está sem sangue. E como é que vai estar a pressão lá no capilar pulmonar? Então, aquela pressão que você progrediu o catéter até o capilar pulmonar e encheu o balonete, insuflou esse balonete. Essa pressão ela vai estar o quê? Também diminuída. O paciente está todo seco, tá? Então, a gente vai perceber aqui que essa pressão ela também vai estar aí diminuída. Beleza. Além disso, a gente tem aqui o choque cardiogênico, tá? Então, no choque cardiogênico, a gente já viu que o débito vai estar diminuído e a resistência vai estar aumentada. Assim como o choque obstrutivo, que a gente já viu que também é um choque hipodinâmico com a resistência aumentada. Como é que a gente espera que esteja aqui no choque cardiogênico a pressão venosa central? Então, imagine aqui o coração do paciente, tá? E o grande problema é que essa bomba daqui ela não está funcionando corretamente. Então, veja que se essa bomba ela não está funcionando de forma correta, tudo que tiver para trás da bomba vai estar o quê? Engurgitado. O sangue não consegue chegar nesse coração e sair com facilidade. Então, o coração fica todo engurgitado e dele para trás vai ficar todo cheio de sangue também. Então, a gente vai perceber que a pressão venosa central vai estar aumentada. E como é que você espera que esteja a pressão do capilar pulmonar? Também aumentada, porque tudo do coração para trás vai estar todo engurgitado. Em relação ao choque obstrutivo, o que é que a gente espera da pressão venosa central? O grande problema, por exemplo, ó, aqui está a artéria pulmonar e eu ocluí aqui com um trombo. Então, a gente vê que desse trombo para trás vai estar tudo engurgitado. Então, a gente pode esperar até um aumento dessa PVC, tá? Mas a gente viu que o choque obstrutivo, ele tem aí vários mecanismos que podem originá-lo, né? Por exemplo, um tamponamento, um pneumotórax hipertensivo, TEP. Então, a PVC, ela vai tender a estar aumentada ou a depender aí do mecanismo fisiopatológico, ela também pode estar até diminuída. E como é que vai estar a pressão do capilar pulmonar? Então, veja, por exemplo, em um TEP, se você progredir o catéter até esse local daqui, que seria pré-trombo, você vai ter um aumento dessa pressão. Só que pós-trombo vai ter o quê? Uma diminuição dessa pressão. Então, o que a gente observa é a pressão do capilar pulmonar, PICAP, também vai ser dependente aí do mecanismo fisiopatológico. E os choques distributivos, tá? O choque distributivo a gente já viu que é um choque que vai ter o quê? Um débito cardíaco aumentado e a resistência vai estar diminuída. E aqui o que era que eu queria trazer para vocês? Inicialmente ele vai estar sempre assim, tá? Então sempre ele vai estar aí com o débito aumentado e a resistência diminuída. Só que esse choque geralmente a gente trata como? A gente faz, por exemplo, o tratamento do mecanismo que desencadeou o choque. Então, se for um choque séptico, a gente vai fazer um antibiótico, enfim. E a gente sempre trata com volume. Então, a gente tende a infundir volume para o paciente, tá? Então, a gente sempre traz aí o choque distributivo como o cenário inicial, que seria o cenário sem reposição volêmica, e o outro cenário com reposição volêmica. E aí, só para a gente começar, em ambos os cenários, a gente vai ter um aumento do débito cardíaco e uma diminuição da resistência vascular sistêmica. Mas a PVC e a PICAP, elas vão se alterar conforme o volume que você faz para o paciente. Como assim? No momento inicial, ou seja, num choque distributivo inicial, imagina aí um choque séptico, o paciente ele vai estar todo plégico, todo vasodilatado, tá? Então, vai ter o quê? Um conteúdo mantido para um vaso muito dilatado. Então, a PVC e a PICAP vão tender a cair. Quando eu injeto volume nesse paciente, eu faço o volume, eu consigo encher a circulação arterial e encher a circulação venosa. Então, a PVC e a PICAP aumentam, beleza? Então, esse quadradinho daqui é só para você memorizar aí, para você entender esses aspectos que são importantes e você ser aí um doutorando da AMR e fechar as suas discussões clínicas. Pare e dar uma olhadinha aqui nessa questão da USP de Ribeirão Preto 2021. Ele diz o seguinte, ó, criança de 5 anos, com peso estimado de 20 quilos, foi atropelada por uma moto. Segundo a equipe do resgate, a criança foi encontrada no cenário inconsciente, com escala de coma de Glasgow de 7, com múltiplas escoriações no corpo e hematoma subgaleal temporal à esquerda, sendo então prontamente entubada e transferida para a sala de urgência de hospital terciário. Ao exame, a criança estava entubada, sedada, pupilas mióticas e bradifotorreagentes, ventiladas com bolsa, válvula máscara com fluxo de 10 litros por minuto. Subitamente, durante a monitorização, nota-se frequência cardíaca de 160, pressão arterial de 70 por 40.
pulsos periféricos finos centrais palpáveis. Tempo de enchimento capilar de 4 a 5 segundos. Ela começou a ficar hipoperfundida. Na ausculta pulmonar, você observa murmúrio vesicular reduzido em hemitórax direito e hipertimpânico à percussão. Então, vê que essa criança evoluiu para o quê, minha gente? Para um pneumotórax, tá? Então, ela está evoluindo para um pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo traz para a gente qual tipo de choque. Ela está evoluindo para um choque obstrutivo, tá? Então, resposta, letra B. E aí a gente passa aqui para um dos últimos blocos da nossa aula, que seria aí a avaliação dos exames no choque. Quais exames eu vou estar pedindo para o meu paciente, tá? Então, existem alguns exames que são importantíssimos da gente estar lembrando de estar pedindo. Por exemplo, ultrassom à beira do leito, super importante para a gente medir, inclusive para a gente ver como é que está aí o enchimento, por exemplo, de cava, tá? Que isso vai ser importante para predizer para a gente se de repente o paciente está tendo aí uma hemorragia que a gente nem está vendo, tá? Então, ele pode estar tendo uma hemorragia interna, um paciente politraumatizado, então vai ser importante. Lembrar de solicitar hemograma, solicitar eletrólitos, avaliar a saturação venosa central desse paciente, tá? Ver se a saturação venosa central está abaixo de 70. Avaliar aí lactato e enchimento capilar desse paciente. Lembrar de avaliar a função renal, a gasometria e avaliar também eletro e pedir os marcadores de necrose miocárdicas, quando você desconfiar que esse choque seja cardiogênico. E sempre lembrar de avaliar o débito urinário desse paciente, para ver se o débito urinário está melhorando com a sua terapêutica ou não, né? Vai ser um grande preditor aí de perfusão que a gente vai ter para o nosso paciente. E, por fim, tratamento. Como é que a gente vai tratar esse paciente? Então, vamos começar a conversar um pouco aqui sobre drogas vasoativas, tá? Então, vamos discutir aqui medidas gerais e, em seguida, a gente passa para falar um pouco sobre drogas vasoativas. Primeira coisa, paciente está hipoperfundido. Eu tenho que perfundir o paciente, PRIO, tá? Então, eu vou ter que parar e avaliar aqui medidas gerais para manter o paciente estável. Claro que eu vou tratar a causa do choque. Se é um TEP, eu vou heparinizar o paciente. Se o paciente está com pneumotórax hipertensivo, eu vou drenar. Então, sempre vou tratar a causa, claro. Mas lembrar de manter o paciente estável. Então, quais são os primeiros passos que eu vou fazer? A solicitação dos exames, que a gente já discutiu, e preciso fazer o quê? A reposição volêmica para esse paciente. Essa reposição volêmica eu faço como, Rafaela? Idealmente com cristalóide. Ah, Rafaela, mas eu estou infundindo aqui cristalóide e não está dando certo. Enfim, é um paciente em choque séptico, por exemplo, onde eu estou fazendo a expansão volêmica segundo o Surviving Sepsis, não estou conseguindo bons resultados. Posso, de repente, mudar a solução? Pode, você pode pensar em fazer um coloide, mas geralmente a gente só faz quando a resposta ao cristalóide não é satisfatória, tá? Lembrar de colocar o paciente em ventilação mecânica se ele tiver com insuficiência respiratória aguda. Lembrar de fazer a monitorização da diurese. Lembrar também que não devo expandir demais a PIP desse paciente, tá? Uma pressão positiva, a gente sabe que já piora a hemodinâmica desse paciente, né? Só de você ventilar aí com pressão positiva, e se eu aumentar muito a PIP desse paciente, o que é que vai acontecer? Aumento muito o PIP, distendo muito esse pulmão, distendo muito o alvéolo e eu comprimo, na verdade, as câmaras cardíacas. Então, isso tudo faz com que a hemodinâmica desse paciente piore, tá? Então, eu vou diminuir retorno venoso também. E lembrar de identificar e reverter a causa básica do choque. Beleza, vamos conversar um pouquinho agora sobre fluidos de reposição, tá? Então, como é que eu vou fazer aí minha reposição volêmica para o paciente? Então, idealmente, a gente faz com cristalóide. Pode fazer com soro fisiológico ou com Ringer lactato. Posso pensar em fazer um coloide? Pode, você pode pensar em fazer coloide e lembrar que para cada doença específica, por exemplo, o Surviving Sepsis tem indicações específicas para você fazer coloide em um paciente em choque séptico, tá? Geralmente, a gente só opta por coloide quando esse paciente está sendo refratário à expansão com cristalóide. Dos coloides, os que a gente mais utiliza vão ser aí, principalmente, Voluven e albumina. Em relação a hemoderivados, a gente também pode pensar em fazer hemoderivados, principalmente no choque hipovolêmico decorrente de uma hemorragia. Tá, Rafaela, mas quando eu vou pensar em pedir, por exemplo, um concentrado de hemácias para o meu paciente? Aí eu trouxe essa tabelinha
para você dar uma olhada aqui rapidinho e a gente saber exatamente quando você vai pedir sangue para o teu paciente. Aqui, pessoal, é uma tabelinha de classificação do choque hipovolêmico, tá? Então, imagina aí um paciente sangrando, um paciente politraumatizado que chega lá no teu plantão. Então, a gente classifica esse paciente em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, tá? Classe 1, pessoal, seria aquele paciente que ele perdeu sangue, porém, ele ainda não tem estabilidade hemodinâmica. Então, a gente vê, ó, que a perda sanguínea foi até 750 ml. Geralmente, ele não tem taquicardia, a pressão dele vai estar normal, ele também não vai ter aí taquipneia, a diurese dele vai estar aí superior a 30 ml hora. Esse paciente vai estar aí levemente ansioso, tá? Mas ainda não teve aqui mudanças de padrão hemodinâmico e respiratório. Isso é classe 1. Na classe 2, o que é que a gente começa a observar aqui, que seria, vou começar a circular aqui o que seria diferente. Então, a gente começa a observar aqui para esse paciente, ó, uma frequência cardíaca aí acima de 100. A gente começa a observar uma frequência respiratória aí entre 20 e 30. Então, você já começa a parar para pensar que esse paciente já tem aí uma certa alteração importante, né, que pode evoluir, inclusive, para uma gravidade maior. Beleza. Na classe 3, o que é que marca a classe 3? A pressão do paciente cai. Então, ele já vai ter várias alterações hemodinâmicas, mas a pressão vai cair. Isso classifica ele como classe 3. E na classe 4, o que é que a gente vai observar aqui? A gente vai observar essa pressão bem diminuída, uma frequência bem aumentada, e a gente vai observar aqui o paciente com a diurese desprezível. Então, veja que eu preciso classificar, segundo esses parâmetros daqui, o paciente em classe 1, 2, 3 ou 4. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Chega no teu plantão um paciente com pressão normal, com uma frequência cardíaca de 122, vou botar aqui, ó, PA normal, com uma frequência cardíaca de 122, com uma frequência respiratória de 25 e com uma diurese que você mediu aí, essa diurese deu 25 ml hora, tá? Então, vamos parar e ver aqui esses parâmetros. Pressão normal, estaria aqui. Tem uma frequência respiratória de 25, estaria aqui. Uma diurese de 25 ml hora estaria aqui. E a frequência cardíaca está aqui, em 122. Então, esse paciente é classe 2 ou 3? Sempre a classe maior. Mesmo ele tendo mais parâmetros na classe 2, ele vai ser sempre classificado aqui como a classe maior. Então, esse paciente é classe 3. Beleza, fiz a classificação. Ela vai servir para quê? Porque classe 1 e classe 2 eu faço só cristalóide. Se o paciente já for classe 3, não tenho o que discutir, eu preciso fazer hemoconcentrado. Eu vou fazer cristalóide mais o hemoconcentrado. Percebe aqui? Então, eu trouxe essa tabelinha para te ajudar a definir quando você faz hemocomponente para um paciente que está em um choque hipovolêmico, quando você vai pedir sangue. Agora, vamos parar um pouquinho para a gente discutir aqui as drogas vasoativas. Pessoal, o que é importante a gente saber de droga vasoativa, tá? Vamos começar discutindo a dopamina. A gente vai discutir aqui nora, dopamina e dobuta. A dopamina, pessoal, ela é uma droga que ela age, na verdade, em receptor alfa, em receptor beta e em receptor dopa. Então, ela vai agir em receptor alfa, em receptor beta e em receptor DA, que é o receptor de dopamina. Só que ela vai agir em cada receptor desse a depender da quantidade da medicação que você faz. Então, se você fizer uma dose muito pequenininha, a gente chama de dose dopa. Ela vai agir em receptor dopaminérgico, tá? Então, ela vai tender aí a causar o quê? Uma vasodilatação renal e esplâncnica, já que esses receptores dopaminérgicos estão presentes principalmente na circulação esplâncnica, tá? Lembrar que essa dose dopa era feita muito antigamente para tentar causar uma proteção renal nesse paciente. Se eu tenho um receptor dopaminérgico na circulação renal e ela iria causar uma vasodilatação renal, iria estar protegendo o rim desse paciente. Por exemplo, um paciente séptico, que a gente sabe que já tem aí uma perfusão renal comprometida. Então, ele está tentando proteger o rim desse paciente. Mas tudo isso foi visto aí em estudos recentes que não tem alteração no prognóstico do paciente. Então, a gente não faz mais dose dopa, tá? A dopamina, numa dose intermediária, entre 5 e 10 microgramas quilo minuto, ela vai agir em receptor beta. Ou seja, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer aí um aumento de cronotropismo e um aumento de inotropismo, tá? Então, ela vai fazer com que a bomba aí bata mais rápido e com mais força. Ela vai agir em receptor principalmente beta 1.
Já essa dopamina em uma dose mais aumentada, uma dose aí entre 8 e 20 miligramas quilo minuto, ela vai agir principalmente em receptor alfa-1 do vaso, então ela vai causar uma vasoconstrição importante. Então ela vai tender a aumentar a pressão arterial às custas dessa vasoconstrição, tá? Beleza, então vamos dar um passinho para frente e vamos discutir aqui a adrenalina. O que é que eu preciso que vocês saibam? A adrenalina ela vai agir principalmente em receptor alfa-1. Então, o que é que ela vai fazer? Uma vasoconstrição importante, tá? Ela também vai agir em receptor beta, mas ela tem uma ação aqui muito forte em receptor alfa-1. Então, ela vai ter um efeito potente no receptor alfa, causando uma vasoconstrição bem importante e vai agir um pouquinho aqui em receptor beta, que vai aumentar o inotropismo. E agora, para e pensa. Quando é que essa noradrenalina vai ser super bem indicada? Se ela vai agir principalmente em receptor alfa-1 e ela vai causar uma vasoconstrição importante, ela vai ser muito bem indicada em choques distributivos, que são aqueles choques que dão plegia no paciente, que o paciente está muito vasodilatado. Lembra que a resistência vascular sistêmica diminui muito? A resistência diminui muito porque o paciente está muito vasodilatado. Se eu fizer uma droga essencialmente alfa-1, eu faço uma vasoconstrição importante e eu tento reverter aquele choque. Então, por isso que ela é a droga de escolha no Surviving Sepsis para choque séptico, tá? Para o choque aí distributivo do tipo séptico. A dose que a gente faz é em torno de 0,01, a dose inicial, até 1 micrograma quilo minuto. E para a gente fechar as drogas vasoativas, vamos falar da dobuta. O que é que eu quero que você lembre da dobuta? Ela vai agir em receptor beta. Lembrou disso, você lembra do resto. Então vamos lá, para e pensa comigo. Aonde tem receptor beta? A gente tem receptor beta 1 no coração, vou botar aqui um coração para você lembrar, e a gente tem receptor beta 2 no vaso. Vou desenhar aqui um vaso, tá? No coração, o que é que ela vai fazer? Vai fazer aumento de frequência cardíaca. Receptor beta 1 aumenta a frequência cardíaca. No vaso, o que é que o receptor beta 2 faz? Ele faz vasodilatação. Então, percebe que quando eu faço a dobutamina, eu aumento a frequência cardíaca e vasodilato o paciente. Para e pensa comigo. O paciente, por exemplo, que teve um infarto. É um paciente que ele está ali com uma bomba falida. E é um paciente que ele está consumindo oxigênio para tentar funcionar ali aquela bomba, tá? Então, veja que é um paciente que ele está tentando colocar o sangue para frente, certo? Só que a bomba ali está entrando em falência. Só que se eu aumentar essa contratilidade e a frequência cardíaca, eu vou tender a jogar mais sangue para frente. Só que quanto mais eu conseguir vasodilatar essa aorta, quanto mais eu conseguir ali vasodilatar a circulação, eu diminuo a resistência à saída do sangue. Então, esse sangue sai com mais facilidade. Então, vê que droga massa para um choque cardiogênico. Ela vai fazer um aumento de frequência cardíaca e ela vai fazer uma vasodilatação, diminuindo pós-carga, diminuindo a resistência à saída desse sangue desse coração. Então, ela diminui essa resistência e melhora o trabalho cardíaco. Então, essa droga daqui vai ser uma droga muito indicada para quê? Para choque cardiogênico. Vai ser uma das drogas mais indicadas aí para o choque cardiogênico. Ela vai ter uma grande potência inotrópica e esse leve efeito vasodilatador dela tá agindo aqui em receptor beta 2. Ela vai melhorar a contratilidade e ela vai reduzir a pós-carga. E agora você já entendeu o porquê. Só que ela vai aumentar a contratilidade, vai aumentar a frequência cardíaca e vai aumentar a perfusão coronariana. Tá? Então, ela vai aumentar aí o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Em um infarto, por exemplo, onde o vaso, onde a coronária pode estar, inclusive, totalmente ocluída. De todas as medicações, ela tem um poder arritmogênico baixo, tá? Que a droga vasoativa que tem mais alto poder aí, arritmogênico, seria realmente a adrenalina, certo? E ela vai ser indicada para choques cardiogênicos que tem aí uma PAM acima de 70, tá? Uma pressão sistólica acima de 80. Por que eu coloquei esse detalhe aqui? Porque se a PAM do paciente estiver muito baixa e eu fizer, ela vai agir em receptor beta 2, ela vai aumentar a vasodilatação e vai cair ainda mais a PAM do paciente. Então, é melhor você segurar a dobuta e não fazer agora, tá? Esperar a pressão do paciente aumentar um pouco para você pensar em fazer dobuta. A dose que a gente faz é em torno de 3 a 20 microgramas quilo minuto, tá? A gente faz também por bomba de infusão. E aqui, te trago aqui nesse quadrinho prescrição sugestões de diluições, tá? Que você pode aí, de repente, fotografar e deixar no teu celular para quando você for fazer aí a tua prescrição. A dobutamina você pode colocar aí, ó, uma ampola em 230 de soro fisiológico ou de soro
glicosado, e a dose seria aí em torno de 3 a 20 microgramas quilo minuto. Para um adulto de 70 quilos, tu pode fazer 10 a 80 ml hora. E trouxe aqui 2 sugestões de diluição de noradrenalina, tá? Que seria, por exemplo, 5 ampolas em 180 de soro glicosado, e você pode fazer aí, ó, 0,1 miligrama, que na verdade, né, daria aí uma solução de 0,1 miligrama por ml, tá? Então, você pode pensar em estar fazendo dessa forma, ou você pode pensar em colocar, ó, 2 ampolas em 242 de soro, que daria aí uma concentração de 32 microgramas por ml, e você, para um adulto de 70 quilos, poderia estar fazendo de 5 a 260 ml hora. Então, só para a gente resumir aqui, pessoal, a aula de hoje, tá? A gente viu exemplos de choque hipovolêmico, a gente viu que o tratamento de choque hipovolêmico vai ser principalmente repondo o volume com cristalóide ou hemoderivados ou coloide. A gente viu que o tratamento de choque cardiogênico vai ser principalmente aí dobutamina, claro que a gente vai tratar a causa, né? Se for uma arritmia, provavelmente vai precisar aí de cardioversão, se for um infarto, você vai levar para hemodinâmica, vai fazer o CAT, tá? Mas você pode pensar em fazer dobutamina para esse paciente ou a dopamina em dose beta. Já no choque distributivo, quando a gente fala de choque séptico, droga de escolha sempre noradrenalina. Posso pensar em fazer outras drogas? Posso pensar, por exemplo, em fazer uma vasopressina. Posso pensar em fazer uma dopamina em dose alfa. Posso pensar também em fazer uma adrenalina. E no choque obstrutivo, eu vou avaliar aí, tratar a causa. Então, é um TEP. Vou fazer a heparinização para esse paciente. É um pneumotórax hipertensivo, eu preciso drenar. Então, a gente vai parar, né, para avaliar a causa, para poder ir lá e tratar a causa. Beleza, e por fim, volta aqui o nosso caso clínico. Veja que é um homem de 55 anos que deu entrada na emergência com dor precordial, dispneia e sudorese. No exame, ele apresentava taquicardia, taquipneia e turgência jugular. Estava com pressão aí de 9,6. Durante a monitorização hemodinâmica, ele apresentou aumento da PVC e da PICAP. E no eletro, ele mostrou exatamente esse eletro daí, onde você vê aqui supra em várias derivações. Então, esse paciente está com IAM. IAM dá origem a qual tipo de choque para a gente? Vai dar origem ao choque cardiogênico. Se você for escolher uma droga vasoativa para já fazer para esse paciente, enquanto você manda o paciente aí para o CAT para angioplastar, qual droga vasoativa você ia pensar em fazer para esse paciente? A dobuta. Beleza, pessoal? E com isso a gente fecha a aula de hoje. A gente entendeu os conceitos de choque, a gente identificou os diferentes tipos de choque de acordo com a fisiopatologia, a gente analisou de forma crítica alguns exames que devem ser solicitados, a gente compreendeu o tratamento dos diferentes tipos de choque e a gente está sabendo agora as principais indicações das drogas vasoativas. E com isso a gente fecha a aula de hoje.